O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. Rádio Notícias. Olá, bom dia. Começa agora o Rádio Notícias, o compromisso com a informação aqui pela sua rede Boas Novas de rádio, televisão, satélite e internet, pelo aplicativo Boas Novas Amazonas e o website boasnovas.am. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. A partir de agora, você vai acompanhar as principais notícias das últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. E em destaque nesta edição você vai conferir. Lula anuncia renegociação de dívidas para prefeituras. TSE rejeita ações e mantém mandato de Sérgio Moro por unanimidade. Espanha, Noruega e Irlanda vão reconhecer o Estado da Palestina. Começa hoje visitação para o próximo leilão do Detran Amazonas. Procon Manaus chega aos bairros da Zona Sul e Centro-Sul. Manaus inicia campanha de vacinação contra pólio na próxima segunda-feira. E no esporte, Copa do Brasil, Vasco passa nos pênaltis pelo Fortaleza. E o Flamengo chega a Manaus para jogo contra o Amazonas pela Copa do Brasil na Arena da Amazônia. Os detalhes das notícias mais importantes do seu dia você ouve e assiste agora, aqui no Rádio Notícias com Jones Moura, Yasmin Salles e Igor Mateus. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 8 horas e 33 minutos, Lula anuncia medidas econômicas para desafogar municípios. As ações incluem novas regras para precatórios e liberação de emendas. Quem tem as informações é o repórter Yuri Hudson. Começou nesta terça-feira em Brasília a Marcha Nacional dos Prefeitos. O evento reúne centenas de gestores municipais que aproveitam a vinda à capital federal para fazer cobranças ao Legislativo e ao governo federal. A abertura contou com a presença dos presidentes da Câmara, do Senado e da República. Lula chegou ao evento com 2 horas de atraso e teve que ouvir vaias e aplausos ao ser anunciado. De todo jeito, o petista trouxe boas notícias aos prefeitos, por exemplo, com a renegociação das dívidas previdenciárias. Lula ainda prometeu mais diálogo e transferência de recursos aos municípios. Muitas vezes os prefeitos têm razão, muitas vezes, porque nós aprovamos um monte de coisa, nós transferimos muito responsabilidade, é mais educação, é mais saúde, é mais transporte, e muitas vezes nós precisamos transferir uma parte do dinheiro junto para poder o prefeito conseguir cumprir aquilo que nós determinamos, porque senão não vai acontecer. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, organizador do evento, apresentou uma série de demandas ao governo e ao legislativo. Além disso, a CNM trouxe à discussão a proposta de emenda à Constituição que cria uma autoridade climática no Brasil. Zilkowski lembrou que o tema foi debatido após a tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas não foi à frente. Agora, com a situação no Rio Grande do Sul, ele sustenta que a questão é prioridade. Foram criados, em 1969, um fundo para enfrentamento dos desastres ambientais. E aquele fundo, por incrível que pareça, não teve um centavo até hoje que circulou. Em 2011 ou 2012, quando houve o grande desastre no Rio de Janeiro, que morreram mais de 930 pessoas, já veio ali em seguida definindo competência, Estado, União, e até hoje passaram-se os governos, não fizemos nada. Apesar de Lula anunciar a renegociação de dívidas previdenciárias e a manutenção da alíquota de 8% para este ano, os municípios ainda aguardam uma solução para a reoneração da folha. A pressão é para que haja uma alíquota progressiva e que o teto seja reduzido de 20% para 14%. Ao menos esse é o pedido dos prefeitos. A expectativa deles é aproveitar a marcha que vai até quinta-feira para fechar um acordo com o governo e legislativo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Agora são 8 horas e 36 minutos. TSE rejeita ações e mantém mandato de Sérgio Moro por unanimidade. Quem traz mais informações dessa notícia é Norberto Notari. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade os recursos contra a decisão que absolveu Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. As ações foram do PL, partido de Jair Bolsonaro, e da coligação Brasil da Esperança, que integra
o PT, legenda de Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, o senador não será cassado e mantém o mandato parlamentar. Os ministros André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Isabel Galotti, Raul Araújo e o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, seguiram o voto do relator ministro Floriano de Azevedo Marques. O político eleito pela União Brasil do Paraná era acusado de abuso do poder econômico nas eleições de 2022. O relator entendeu que a aprovação das contas de um candidato com ressalvas não acarreta necessariamente uma cassação ou inelegibilidade. A corte também não constatou provas de que Sérgio Moro tenha cometido uso irregular dos meios de comunicação. É possível recorrer da decisão no próprio TSE ou no Supremo Tribunal Federal, caso seja necessário. O senador comemorou o resultado do julgamento no seu perfil em uma rede social. Ele declarou que os votos que recebeu foram respeitados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Internacionais. O mundo agora. No destaque do Giro Internacional, Espanha, Noruega e Irlanda vão reconhecer o Estado da Palestina. Giro Internacional. Luísa Ramos. Paris, 22 de maio de 2024, os destaques do noticiário internacional desta quarta-feira. A Espanha vai reconhecer o Estado da Palestina a partir do dia 28 de maio. O anúncio foi feito nesta manhã pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez diante dos deputados espanhóis. Além da Espanha, mais 2 países europeus, a Noruega e a Irlanda, devem anunciar oficialmente hoje o reconhecimento do Estado palestino. O líder socialista espanhol acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de colocar em risco a solução de 2 estados com, segundo Sánchez, uma política de destruição e dor na faixa de Gaza. A chancelaria israelense anunciou que convocou seus embaixadores na Irlanda e Noruega para consultas, o que na linguagem diplomática demonstra insatisfação com decisões tomadas pelos governos dos países. Dezenas de milhares de iranianos se reuniram no início da quarta-feira no centro de Teherã para prestar suas últimas homenagens ao presidente iraniano Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero no domingo. O líder supremo da República Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, conduziu a oração durante cerimônia de despedida de Raisi e de outras vítimas do acidente. Os restos mortais de Raisi serão levados na manhã de quinta para a província de Khorasan do Sul e depois para sua cidade natal, Mashhad, no nordeste do país, onde ele será enterrado. A chama olímpica no tapete vermelho ficará como uma das imagens mais fortes do Festival de Cannes de 2024. A chama foi a convidada de honra e subiu pela primeira vez na história as escadarias do Palácio dos Festivais. Ao som da música Carruagens de Fogo, a tocha foi carregada por atletas paralímpicos há pouco mais de 2 meses da abertura dos Jogos de Paris 2024. Desembarcaram nesta quarta-feira em Singapura os passageiros e a tripulação do voo que saiu de Londres, mas teve que fazer um pouso forçado em Bangkok devido a fortes turbulências. Um britânico de 73 anos morreu de parada cardíaca e dezenas de pessoas ficaram feridas no incidente. O presidente da Singapore Airlines pediu desculpas pela experiência traumatizante vivida pelas 153 pessoas a bordo do Boeing a 11 mil metros de altitude. Continue conosco em rfbrasil.com. De Paris, Luísa Ramos, da Rádio França Internacional, em parceria com a Rádio Web. Notícias locais. Os destaques da sua cidade, em primeira mão. 8h41. Alex Silva, bom dia. Parece que hoje teremos mais um dia predominantemente ensolarado, é isso? O tempo e a temperatura. Previsão do tempo. Olá, bom dia. Confira agora como fica o clima, o tempo e o trânsito para essa quarta-feira, 22 de maio. Segundo o Instituto Clima Tempo, teremos sol com algumas nuvens, mas atenção, a previsão é de pancada de chuva pela tarde e noite.
A temperatura vai variar com a mínima de 23 e a máxima de 32. A chuva vai ficar com a probabilidade de 56% e com 17 milímetros. A velocidade do vento na casa dos 5 km por hora. E a umidade do ar, a mínima com 67% e a máxima com 98%. Você vê a imagem do nosso drone sobrevoando aqui a zona sul de Manaus, indo direto para ali a Bola do Coroado para trazer informações do trânsito daqui a pouco. Mas vamos conferir como fica o clima no interior do estado do Amazonas. Em Coari, a mínima com 24, a máxima com 31. Em São Gabriel da Cachoeira, a mínima com 25, a máxima com 32. Irunapé, a mínima com 24, a máxima com 30. E Caraori, a mínima com 24 e a máxima com 30. Lembrando que chegamos no dia de número 143 e faltam 223 dias para terminar o ano. Estamos na semana de número 21 e no dia de hoje comemora-se o Dia do Abraço. Então, um grande abraço para você que está conosco aqui na audiência da sua 107.9 e também pela nossa TV Boas Novas. Agora vamos conferir como é que está o trânsito aqui na Bola do Coroado. O nosso drone já mostrando imagens aéreas. Essa bola que recebe um grande fluxo de veículos nesse momento, oriundo ali de veículos que vêm da Avenida das Torres e também da Avenida Cosme Ferreira. Como você pode ver, trânsito pesado nessa manhã de quarta-feira, mas pode vir sintonizado aqui pela sua Boas Novas, porque está na Boas Novas, está na bênção. Com imagens de Nelson Medim, Alex Silva para o Rádio Notícias e um grande abraço para todos vocês aí da bancada. Obrigada, Alex Silva. Agora são 8 horas e 43 minutos. Visitação para o próximo leilão do Detran Amazonas começa nesta quarta-feira, ou seja, hoje. Ao todo serão 194 veículos leiloados, sendo 35 automóveis e 159 motocicletas. O Detran-M, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, iniciou nesta quarta-feira a visitação dos veículos que irão a leilão. Os interessados em fazer a inspeção visual poderão comparecer até esta sexta-feira, dia 26, das 9 da manhã às 4 horas da tarde, no pátio da WR Leilões, localizado na rodovia M070, Manoel Urbano, no distrito de Cacaupireira, município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Ao todo serão disponibilizados 200 veículos. Do total são 166 motocicletas e 34 carros, todos em estado recuperável, que poderão voltar à circulação. Os automóveis disponíveis neste leilão encontram-se no site institucional detran.am.gov.br, nas abas Publicações, Leilões, Edital de Regras, Comissão de Leilão 04/2024. Agora são 8 horas e 44 minutos e a FVS integra a ação de prevenção às arboviroses no Porto de Manaus. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos são dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Confira. Para chamar a atenção de passageiros, trabalhadores e donos de embarcações em relação às medidas de prevenção às arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos principalmente por mosquitos, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, integrou na última terça-feira uma ação de educação em saúde na estação hidroviária em Manaus. Uma das passageiras que recebeu as equipes de educação em saúde na ação foi a assistente social Núbia Priscila, de 42 anos, que aguardava o horário de saída do barco para Parintins. Muito importante a gente, enquanto sociedade, porque só a gente, enquanto sociedade, indivíduos, que a gente pode tá combatendo, para a gente não ter nenhum índice na nossa família, nenhum óbito, porque a gente sabe que começa dentro da nossa casa. Além das abordagens de orientação em saúde, as equipes da FVS e Ciência Manaus realizaram exposição educativa sobre o ciclo do mosquito, apresentando de forma lúdica e de fácil entendimento as diferentes formas do mosquito, desde a larva até o mosquito adulto. No Amazonas, no período de 1º de janeiro até a última quinta-feira, foram mais de 27 mil casos notificados suspeitos de arboviroses, sendo confirmados por critério laboratorial ou clínico-epidemiológicos, mais de 4.600 para dengue, 13 para chikungunya, 41 para zika e, especificadamente por critério laboratorial, cerca de 2.900 casos de febre oropouche e 98 casos de febre do maiaro.
8 horas e 46 minutos e as organizações da Sociedade Civil de Atendimento, a PCD, podem se inscrever até 9 de junho no edital do Governo do Amazonas. As OSCs precisam enviar documentos de habilitação e também plano de trabalho voltados ao público. Organizações da sociedade civil, OSC, voltadas à defesa e à promoção dos direitos e cidadania das pessoas com deficiência, PCD, têm até o dia 9 de junho para enviar os documentos de habilitação e plano de trabalho para participar do edital de chamamento do Governo do Amazonas. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC. O edital está disponível no site da SEJUSC, www.sejusc.am.gov.br, na aba de avisos, chamadas, editais e outros. Obrigada, Geice. Agora são 8 horas e 47 minutos e deputado estadual comandante Dan realiza a segunda edição do Seminário de Segurança Inovadora. O evento tem como proposta abordar temas que fogem ao senso comum. O segundo Seminário de Segurança Inovadora será realizado entre os dias 23 e 24 de maio no Auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa do Amazonas. O evento vai abordar a segurança e proteção da Amazônia, desafios e boas práticas inovadoras. O deputado estadual comandante Dan, presidente da Comissão de Segurança da Alian e promotor do evento, em conjunto com a presidência daquela Casa Legislativa, destaca que quer criar uma cultura voltada à construção da paz nas cidades. Por isso, realiza anualmente o seminário, que é uma oportunidade de intercâmbio com o que há de mais atual na área da segurança pública. A participação no evento é voltada para estudantes e profissionais de áreas que se relacionam com a segurança. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma simpla.com.br/Segundo Seminário de Segurança Inovadora. Agora são 8 horas e 48 minutos e o ex-procurador-geral do Ministério Público do Amazonas, Vicente Augusto Cruz Oliveira, morreu nesta terça-feira aos 78 anos. Cruz atuou no cargo entre 2005 e o ano de 2006. Ele ficou conhecido por ter sido acusado em 2006 de tramar a morte do então Procurador de Justiça do Amazonas e hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. Vicente concorria à reeleição contra outros 4 candidatos, sendo Campbell um deles. Em novembro de 2017, ele foi absolvido das acusações. Agora são 8 horas e 49 minutos. O policial civil Raimundo Nonato Monteiro e sua esposa Jussana de Oliveira Machado poderão vir a ser julgados pelo júri popular pelo crime de tentativa de homicídio contra o advogado Igor de Menezes Colares e a babá Cláudia Gonzaga de Lima. O casal havia sido impronunciado pelo juiz da terceira vara do Tribunal do Júri, Mauro Antony, mas nesse fim de semana o Ministério Público Estadual entrou com um recurso em sentido estrito contra a decisão do magistrado que impronunciou o casal. São 8 horas e 50 minutos e o nível dos rios em todas as calhas do Amazonas está muito abaixo do esperado e 2 calhas já estão em processo de descida. A informação foi dada nesta terça-feira pelo secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Francisco Máximo, e considerou o comportamento de descida dos rios preocupante, apontando para uma possível seca mais severa da de 2023. Por conta desse comportamento dos rios, antes mesmo do período de estiagem, o Coronel Máximo alertou a população sobre o consumo racional de alimentos, água, energia e combustível para evitar o desabastecimento. Segundo o título da Defesa Civil, já houve um alerta para 90 instituições do Estado, entre elas a indústria, para que haja uma preparação para o período mais crítico da estiagem. Agora são 8 horas e 51 minutos e o trânsito em Manaus será alterado nesta quarta-feira para que os torcedores cheguem com segurança na Arena da Amazônia, onde acontece o jogo entre os times do Amazonas e Flamengo, às 8h30, pelo jogo de volta da partida válida pela Copa do Brasil. Tanto na chegada dos torcedores quanto na dispersão após o jogo,
Os servidores do IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, estarão atuando para organizar o trânsito e orientar motoristas sobre os desvios nas imediações da arena. As mudanças no transporte coletivo iniciam a partir das 4 horas da tarde e seguem até as 11 horas da noite. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Agora são 8 horas e 52 minutos. Vamos com o nosso repórter Israel Amorim, trazendo os destaques das últimas ocorrências policiais. Bom dia, Israel. Olá, bom dia. Vamos para as principais ocorrências policiais desta quarta-feira, 22 de maio. Na manhã desta última terça-feira, dia 21, a Ronda do Comandante, realizada pelo Major Daniel Miranda, comandante da 24ª SICOM, realizou diversas abordagens e apreensões de infratores no centro da capital amazonense. De acordo com o oficial, o objetivo da ação é levar maior segurança aos cidadãos do centro da capital. O intuito das abordagens é fazer com que os infratores tenham receio de circular armados. O impacto não é só nas pessoas que são revistadas, mas em todos os que presenciam a ação, destaca o Major Miranda. 2 indivíduos foram presos por tráfico de drogas, sendo apreendidos uma porção média de maconha, 3 porções pequenas de pedra de crack, uma balança de precisão, 2 aparelhos celulares, R$ 396 em espécie. A dupla foi apresentada e flagranteada no 24º DIP. Durante a Operação Tamoio Tatá, homem é preso em flagrante em posse de munições no município de Apuí. O homem foi preso em flagrante nesta última segunda-feira, em posse de 5 munições de calibre 38, enquanto dirigia um veículo com restrição de roubo no município de Apuí. A abordagem foi realizada na Avenida Transamazônica pelos policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, com apoio da Polícia Civil, equipes que integram a Operação Tamoio Tatá. A ação ocorreu por volta das 8 horas da manhã, após um desdobramento de uma outra ocorrência de infração ambiental registrada naquele município. Na época, os agentes empregados na operação constataram que o veículo estava com divergência de dados. A informação foi repassada para a equipe que substituiu os servidores empregados na primeira fase. O homem foi flagranteado e encaminhado ao 71º DIP no município de Apuí. Nos últimos 4 meses, os cães de faro para narcóticos da Polícia Militar do Amazonas auxiliaram as forças de segurança na apreensão de mais de meia tonelada de entorpecentes. A maioria das apreensões, conforme informou o comandante da Companhia Independente com Cães, Major Marcelo Arruda, foi registrada nas bases fluviais, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Atualmente, a Companhia de Cães conta com 23 cães, dos quais 7 são de faros para narcóticos e outros 6 ainda são filhotes. Estão na base para treinamento e também atuarão na busca de entorpecentes. De acordo com o Major, os cães policiais são acionados por demanda, mas praticamente em todas as missões que participam voltam com resultados positivos. Os resultados dessas ações estão comprovados em números. Um prejuízo estimado em mais de 35 milhões ao crime organizado, afirmou o comandante da Companhia de Cães, Major Arruda. Para o Rádio Notícias, Israel Amorim. Notícias do Esporte. Destaque no esporte, agora são 8 horas e 55 minutos. O Brasil estreia na VNL com derrota para Cuba. Confira. A seleção brasileira masculina começou a VNL com o pé esquerdo. Dentro do Maracanãzinho, o time comandado por Bernardinho jogou mal e perdeu para Cuba por 3-1. Cuba ainda não está classificada para os Jogos Olímpicos. A vitória dá aos cubanos pontos importantes no ranking mundial, passando até mesmo da Alemanha. O Brasil começou a partida com Bruninho, Darlan, Leal, Lucarelli, Lucão, Flávio e Thales. Ao decorrer da partida, Maurício Borges, Alan e Cachopa entraram em quadra. Na quinta-feira, o Brasil enfrenta a Argentina às 21 horas. Cuba joga contra a Alemanha no mesmo dia e ambos os jogos acontecem no Maracanãzinho.
Obrigado, Igor Matheus. São 8 horas e 56 minutos. O Flamengo chega a Manaus para o jogo contra o Amazonas pela Copa do Brasil na Arena da Amazônia. O JC folga após a classificação para as quartas de final da Série A2 do Brasileiro. E em breve o Carlos Amit poderá ter jogos noturnos pela Série B do Campeonato Brasileiro. JC Arraes, bom dia. Bom dia amigos do esporte. É isso mesmo, o Flamengo chegou no início da noite desta terça-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com Gabigol entre os relacionados. Após perder a camisa 10 em função da polêmica foto vazada em que aparece com a camisa do Corinthians, o atacante poderá estrear com seu novo número, o 99, contra o Amazonas, logo mais às 9h30 da noite, horário de Brasília, na Arena da Amazônia, pela terceira fase da Copa do Brasil. O time carioca vem para o jogo com a provável escalação, com Matheus Cunha no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Alan, Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, Cebolinha e Pedro. O JC Futebol Clube está classificado para as quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e vai à briga pelo acesso à primeira divisão. Para comemorar, o técnico da equipe, Hugo Duarte, programou 2 dias de folgas para seu plantel, segunda e terça. A equipe volta aos trabalhos somente nesta quarta-feira. Na última do esporte, com o problema da falta de iluminação nas praças esportivas do estado, a Arena da Amazônia vem sendo utilizada pelo Amazonas em partidas noturnas. No entanto, a Onça Pintada espera solucionar essa pendência em breve, voltando a atuar no palco onde brilhou por vários momentos nas séries D e C no Brasileirão, o estádio Carlos Amit. Neste fim de semana, durante o jogo entre Recanto e Sport, válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Série A2, refletores estavam sendo colocados nos esportes. Em nota, a CEDEL, Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, comunicou que ainda neste semestre o estádio irá contar com luzes de LED. Com destaque esportivo, JC Arraes para o Rádio Notícias. A notícia que jamais mudará. 1 João capítulo 2, versículo 2. E ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Chega ao fim a edição desta quarta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação, sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura, Yasmin Salles e Igor Matheus. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Até amanhã.